noite, irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da palavra. Estamos aqui para dar continuação a essa palavra especial que nós estamos ministrando todas as terças-feiras. São palavras de alinhamento, palavras de visão. Amém? São palavras que no momento que nós estamos atravessando, nós precisamos, como igreja, dar crédito a essas palavras, amém? Então Jesus é o Senhor, essa é a terceira mensagem, e vamos dar então a continuação. As palavras que nós estamos falando, nós estamos tomando por base a carta de Paulo a Tito. Tito era o cooperador do apóstolo Paulo a nível de obra. E o pano de fundo pelo qual levou o Espírito Santo a escrever essa carta, através do apóstolo Paulo, o pano de fundo não era uma situação, podemos dizer assim, não era uma situação normal. O que levou o apóstolo Paulo a escrever a Tito, a carta de Tito, no Novo Testamento, é que havia uma situação anormal. E que situação anormal seria essa? As igrejas na ilha de Creta, elas estavam numa condição de degradação, de confusão, de divisão e de total falta de unidade e de unanimidade entre as igrejas na ilha de Creta. Então o apóstolo Paulo, fazendo as suas viagens, ele percebeu, o Espírito Santo mostrou para ele que a razão de haver tanta falta de ordem nas igrejas ali, da ilha de Creta, a razão era que não tinha irmãos, que estivessem sido estabelecidos como presbíteros. Então a primeira preocupação do apóstolo na carta, e para dar solução para a confusão e para a falta de ordem nas igrejas ali, foi que precisaria estabelecer presbíteros. Aí o capítulo 1, versículo 5, fala: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então, depois de Paulo fazer a introdução, ele então colocou esse item como visão, como prática na igreja. Também vimos que nós cristãos que somos, família cristã que somos, nós precisamos entender o contexto no qual nós estamos vivendo e nos relacionando. Então, como cristão que você é, como cristã que você é, como família cristã que vocês são, nós então estamos lidando pelo menos com 4 tipos de unidades. E vimos que a primeira unidade é a unidade da igreja, que é a mais importante de todas as unidades. E vimos que a igreja, essa unidade é a unidade mais elevada, porque a igreja é a casa do Deus vivo. Então nós, como cristãos, a nossa primeira preocupação é preocupar-se com a primeira unidade, que é a unidade da igreja, que é a casa do Deus vivo. Também nós temos uma segunda unidade, que é a família. A sua família é uma unidade. As famílias são uma unidade, uma escala menor. E vimos também que a unidade da família, o praticar a unidade, a unanimidade em casa, o desfrute, tudo junto, isso influencia a casa do Deus vivo. E a casa do Deus vivo também influencia essa unidade chamada família. A família influencia a casa do Deus vivo. A casa do Deus vivo influencia a família. Isso significa que você, como família, precisa da igreja como corpo de Cristo. Você precisa estar na casa do Deus vivo.
no lugar que Ele escolheu para fazer habitar o seu nome. É a sua casa. E a casa de Deus é o lugar do seu descanso. É o seu sábado. O que é o sábado de Deus? O sábado de Deus é a igreja, é a sua casa, é o lugar onde Ele encontra seu descanso. É na sua casa. Então, você precisa da igreja. E a igreja precisa de você como família e como unidade menor. Amém? E assim nós vamos nos edificando mutuamente. Igreja. E também nós vivemos dentro de uma sociedade. A sociedade a qual nós estamos inseridos também é um tipo de unidade. A unidade, a sociedade, as pessoas, né, no seu convívio, seus parentes, o sistema social na qual nós estamos inseridos, né, que por sua vez é administrado pelos governos. Então nós estamos inseridos dentro desse viver. E dentro desse viver social, nós como igreja, como família, devemos dar um testemunho vivo, prático. Né? Em outras palavras, nós devemos expressar Cristo em nosso viver para a sociedade na qual nós estamos inseridos. Ou seja, temos que dar um bom testemunho. Né, de amar as pessoas, de preocupar com as pessoas, de ajudar as pessoas no que for possível, e os que tiver dentro do nosso alcance, nós devemos ajudar, como cristão e como igreja que somos. Também tem a unidade social, que eu já acabei de falar, e tem a unidade do governo. Em relação ao governo, nós devemos entender que o governo é uma instituição estabelecida por Deus, né? É a autoridade representativa de Deus, como diz Romanos capítulo 13, um capítulo fortíssimo, é um capítulo de direção. Quando Paulo escreveu aquele capítulo ali, de Romanos 13, ele escreveu aos romanos, a igreja que estava na capital do império, e provavelmente tinha irmãos cristãos ali, né? Talvez por causa da perseguição dos Neros, dos Césares, eles então tinham a tendência de rebelar, de blasfemar e de fazer rebelião contra o governo, porque estavam sendo perseguidos. Mas o apóstolo Paulo, com a sabedoria que Deus deu para ele, né, com a inspiração divina que ele tinha para escrever, com a autoridade que ele tinha para escrever, então ele escreveu Romanos 13, dando visão para os irmãos da igreja em Roma, que eles não deveriam se levantar contra, né, o governo, porque toda autoridade que há é estabelecida por Deus. Para quê? Para manter a ordem. E é para a sua igreja, visando a edificação da sua igreja na terra. Então Deus vai estabelecer autoridades. E essas autoridades estão na primeira unidade, que é a igreja, certo? Apóstolos, presbíteros, são autoridades representativas de Deus na igreja, né? Representando o governo de Deus e também a administração. Ou seja, eles mantêm a ordem e administram a igreja que é de Deus. A igreja não é deles, a igreja é de Deus. E Deus confiou a sua igreja a esse grupo de irmãos para que eles administrem a sua igreja, mantendo a ordem, né, diante de Deus. São os mordomos, né, são servos de Deus, que está aqui representando a administração divina. Então Deus estabelece autoridade na igreja representativa, estabelece na família também tem, correto? Na sociedade, na terceira unidade também existe autoridade, que nesse caso está representada pelos patrões. Paulo tinha uma grande preocupação com isso. A carta dele aos Efésios, a carta dele, né, aos Colossenses, ele sempre falou a respeito dessa questão. E a Bíblia é o livro de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então esses itens, tudo foi soprado por Deus. E tudo que saiu da boca de Deus, nós devemos abraçar, aplicar e praticar. Não saiu da boca de Deus? Então nós temos que ser um com Ele. Então Deus estabeleceu autoridade também a nível, na quarta unidade, que é a unidade do governo, composta por
presidente, vice-presidente, né? Supremo, deputados, Estado federal, estadual, ou seja, toda a hierarquia do governo. Nós devemos orar por eles. A Bíblia diz que nós fazemos intercessões. Devemos orar para que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós não podemos criticar, né, devido à ignorância que eles têm em relação às coisas de Deus. Sabemos que eles não têm conhecimento profundo da economia de Deus. Eles não têm, a maioria não conhece a palavra de Deus, não conhece, né, o ministério da nova aliança. Eles conhecem muitos ministérios, tem vários ministérios ali, né, na capital do país, mas ali não tem uma embaixada chamada Ministério da Nova Aliança. Ou tem? Lá não tem essa embaixada lá. Ministério da Nova Aliança. Mas nós estamos claros que nós somos ministros e temos um ministério. É chamado de Ministério da Nova Aliança. Ministério do Espírito. Eles não estão claros disso, mas então nós devemos orar e ter compaixão do nosso governo e das pessoas de um modo geral. E ainda falando a respeito de presbíteros, nós precisamos entender também que nós devemos aprender a honrar esses irmãos que estão desempenhando esta obra. Lá em Romanos 16, 15 a 18, lá fala que, vamos ler lá por favor, nós devemos honrar esses irmãos por causa da obra que eles estão desempenhando na igreja. Lá em Romanos 16, fala assim, está escrito, não, desculpe, irmão, não é Romanos 16, é 1 Coríntios. Amém? 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 15. Está escrito, e agora, irmãos, igreja, eu vos peço o seguinte, sabeis que a casa de Estéfano são as primícias da Acaia e que se consagraram ao serviço dos santos. Então esse grupo de irmãos que compõe a liderança, que são os presbíteros da igreja, que são os irmãos responsáveis, eles se consagraram ao serviço dos santos na igreja. É preciso que também vos sujeiteis a esses tais, como também todo aquele que é cooperador e obreiro. Então isso aqui está muito claro para nós, que nós precisamos aprender a sujeitar, né, obedecer a obediência, a direção, a administração desses irmãos. E ele diz ainda, alegro-me com a vinda de Estéfano e de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram da vossa parte que me faltava. Amém? Versículo 18, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Esses irmãos têm trago refrigério ao nosso espírito, né, para a sua família, para os seus filhos. E aqui diz ainda, reconhecei, pois, a homens como estes. Reconhecei, pois, a homens como estes. Então, irmãos, nós precisamos entender, ter uma postura adequada em relação à liderança da igreja. E ainda, precisamos, por quê? Nós devemos ter esse procedimento, né, de honrar, de respeitar os irmãos. Por quê? Porque Hebreus capítulo 13, primeiro porque eles desempenham uma obra. Está lá em 1 Timóteo 5, 17 e 18, diz que aqueles que almejam o episcopado, eles excelente obra almejam. Então esse grupo de irmãos estão fazendo uma obra, uma excelente obra, comissionada por Deus, ungida por Deus, é Deus que chama, é Deus que estabelece, né? E nós não podemos ir contra aquilo que Deus estabeleceu. Então, esse grupo de irmãos estão fazendo uma excelente obra. São obreiros do Senhor e que estão fazendo tal obra. Por causa de tal obra que eles estão fazendo, né, comissionada por Deus, então nós devemos honrar. Honrar devido à comissão
e ao encargo que Deus colocou sobre esses irmãos. Nós devemos honrá-los, orar por eles, supri-los, encorajá-los por causa do chamado de Deus, por causa da obra que eles estão desempenhando, que é uma obra importantíssima. É uma obra importante que esses irmãos estão fazendo. Eles não estão fazendo qualquer obra. Você pode ler lá 1 Timóteo, não é isso? 5, 17 e 18. Também Hebreus capítulo 13. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para Hebreus capítulo 13 e o versículo 16 e 17, que diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se compraz. Aí, o versículo 17 é a continuação do versículo 16. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por sua alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então nós precisamos estar no Espírito, sabendo obedecer, sabendo submeter, né? Não podemos fazer isso gemendo. E vamos então prosseguir para frente. Ainda preciso tocar num outro ponto, no que diz respeito à questão de liderança, né? Eu estou falando do primeiro ponto, né? Sobre a liderança, governo, presbítero. Então esse grupo de irmãos desempenham tal obra na igreja. E esses irmãos são casados, têm esposas, né? Têm esposa, têm filhos. Os irmãos que servem, pelo menos aqui na nossa igreja em Contagem, são irmãos, né? Todos os irmãos têm mais de 30 anos. São irmãos que nasceram no Evangelho, são irmãos que, né, têm um bom tempo que servem, já cresceram, já têm qualidade e condição para estar cuidando do rebanho de Deus. Então, e tem as suas esposas. Também gostaria de falar alguma palavra a respeito das irmãs que servem e que são companheiras desses irmãos que estão apoiando essa grande obra, essa excelente obra que é cuidar, pastorear, liderar e administrar a igreja de Deus que está nessa cidade. Então essas irmãs, que são esposas desses irmãos, elas não são a primeira dama. Por ser esposa dos irmãos, elas não são a primeira dama, né? Não são. São irmãs que são membros do corpo de Cristo e por estar apoiando, né? Por estar apoiando esses irmãos, esse grupo de irmãos, então nós, por um lado, elas não são primeira dama, mas elas são membros do corpo de Cristo, né? Cuja função delas, em primeiro lugar, no corpo, para você que não sabe, é sustentar, apoiar, suprir esses irmãos que estão desempenhando tamanha obra de grande responsabilidade diante de Deus e dos homens. Estão representando a igreja de Deus vivo. Eles estão administrando, né, liderando em cooperação, ou seja, são cooperadores de Deus, são parceiros de Deus no cuidado da sua igreja. Então essas irmãs, elas estão apoiando tamanha obra. Então nós temos que ter consciência, por um lado não são, mas nem por isso quer dizer que porque não são, nós temos que tratar de qualquer maneira. Não, nós temos que aprender a perceber essa visão de que o que elas realmente estão fazendo e quem elas estão apoiando no dia a dia. Então, por outro lado, né, elas são membros do corpo de Cristo, não é primeira dama, mas nós precisamos entender que elas precisam do seu apoio, da sua oração, né? Devemos honrar essas irmãs
colocá-las no nosso caderno de oração, não porque elas são especiais, mas por causa que elas carregam, juntamente com os irmãos, o encargo que Deus colocou. Diz aqui, então, por causa disso, nós devemos respeitar, honrar tais mulheres. Honrar tais mulheres. Né? Tais irmãs. Não estou falando que nós temos que venerar, adorar, não. Mas tem que perceber a visão espiritual, o encargo espiritual que está sobre os seus maridos. E encorajá-las ao máximo, porque não é fácil, né? Para que elas não desanimem, para que elas sejam vencedoras, para que elas venham suportar a batalha espiritual que está envolvida nessa grande obra. Nós temos que entender que esse grupo de irmãos estão fazendo uma obra de episcopos, aqueles que têm que estar vendo tudo, têm que cuidar de tudo. Os irmãos estão envolvidos pelo menos com 3 ministérios. Ministério da Palavra, Ministério do Serviço, Ministério de Riquezas Materiais, de Oferta. Estão administrando muita coisa. Podemos dizer assim que a igreja tem mais de 250 pessoas, tem quase 300 pessoas. Então estão administrando, cuidando. E nós precisamos orar por elas para que elas suportem também o peso que isso. Os irmãos às vezes ficam segunda, terça e quarta-feira. Nós começamos a nossa obra no sábado, geralmente quando não tinha pandemia. Sábado, depois o domingo, o dia inteiro. Nosso serviço começa às 9 e termina às 22, terminava às 22 horas. Na segunda-feira, à noite nós estávamos aqui. Terça-feira à noite nós estávamos aqui. Quarta à noite nós estávamos aqui. Enquanto isso, todo mundo estava em suas casas. Aí quinta e sexta. Às vezes sexta tinha mais encargo. Ou seja, a maioria desses irmãos que servem ficar praticamente todas as noites fora. Então nós temos que aprender, irmãos e irmãs, igreja, honrar, orar, suprir, né? Vamos lembrar das suas famílias, vamos lembrar dos seus filhos. Vamos incluir mais, vamos ter misericórdia dos filhos desses irmãos, né, das filhas desses irmãos, vamos ter misericórdia, vamos incluí-los. Por causa de quê? Não, é porque eles são especiais? Não, por causa da obra que os seus pais e seus maridos estão desenvolvendo na igreja. É uma obra elevada, de grande responsabilidade. O inimigo ataca. Então nós precisamos aprender a incluir, cuidar, orar, suprir, perdoar. Nós temos que aprender isso. Agora eu estou falando aqui, não estou falando agora como um dentre a liderança. Estou falando agora como um cooperador. Esquece agora, eu estou falando como um cooperador na região 6. Né? Um cooperador a nível de regional. Estou aqui representando. Estou chamando, clareando a sua visão para a gente poder sustentar essas colunas. Esses irmãos são as colunas. E neste momento estão sustentando o peso da responsabilidade diante dos homens, do governo, diante dessas 4 unidades, né? Sociedade, governo, famílias. Então vamos orar por esses irmãos para que eles cresçam cada dia mais espiritualmente, psicologicamente, para que eles venham desempenhar bem essa função, né? Para que eles venham também honrar essa posição na qual Deus os colocou. E nós precisamos estar acompanhando, orando, né? Cuidando, incluindo. Não vamos excluir, vamos abraçar, né? Vamos cuidar, que assim Deus também cuidará de você, cuidará da sua família, cuidará dos seus filhos. Amém? Vamos nos encher do amor de Deus, para com esses irmãos, para com as suas esposas, para com seus filhos. E voltando agora, irmão, a outra coisa que Paulo falou a Tito, que era uma preocupação, que foi uma causa também
da desordem das igrejas na ilha de Creta é que eles se envolveram com ensinamentos diferentes. Por isso, nessa carta, Paulo fala muito sobre a questão da palavra saudável, do ensinamento saudável. Ele repete várias vezes, logo no início do capítulo, né, de Tito, Paulo fala assim, olha, no capítulo 1, versículo 1, ele fala sobre, né, fala assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus, promover o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, e a esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Senhor. Então aqui ele está falando de pelo menos 3 coisas: promover a fé, a piedade e a vida eterna. Essas 3 coisas são coisas cruciais. E o ensinamento saudável, o ensinamento único, né? Ou, vamos dizer assim, o ensinamento está focado nessas 3 coisas: a fé, a piedade, que é a expressão de Deus, Deus manifestado em nós, e a vida eterna. Então, o ensinamento, qualquer ensinamento hoje, ele tem que focar o verdadeiro ensinamento. Tem muitos ensinamentos hoje, irmão. Tem muitos ensinamentos bíblicos maravilhosos, falados por pessoas que são de fato eloquentes. Mas o foco não é, você tem que prestar atenção e discernir, o foco não é, o foco do ensinamento saudável dos apóstolos não é isso ou aquilo. O foco é a piedade, é a fé, é o propósito eterno de Deus em querer se dispensar para dentro de nós, visando a nossa transformação, conformação, reconciliação, regeneração, glorificação. Esse é o foco principal do ensinamento dos apóstolos. Este é o ensinamento. O verdadeiro ensinamento foca isso. Um grupo de pessoas recebendo o dispensar de Deus, e de acordo com que estão recebendo o dispensar, Deus está sendo administrado para dentro deles, eles então vão sendo introduzidos no próprio Deus, na glória de Deus, na expressão de Deus. Esse é o centro das Escrituras, esse é o plano central, esse é o propósito, é o bom prazer de Deus, é isso. Todo ensinamento, toda prática tem que focar isso. É o reino. Ainda esse ensinamento, né, foca a unidade da igreja. Gostaria de desenvolver um pouco sobre essa unidade da igreja, embora eu já esteja falando sobre o ensinamento que nós não podemos abandonar, focar, e ele é o filtro para filtrar toda a enxurrada de ensinamento que está chegando por via de internet. A gente está lotado de pregação, cada uma com um tema mais bonito que o outro, e isso acaba te atraindo. Isso aí é um vento de doutrina, tem que saber separar o que é um ensinamento saudável e o que é um vento de doutrina. Vento de doutrina não necessariamente é algo negativo, não necessariamente é um ensinamento antibíblico. Pelo contrário, os ventos de doutrina, a maioria dos ventos de doutrina é uma prática bíblica, é um ensinamento bíblico. Que te desvia, que pode te desviar do principal ensinamento, que é a economia de Deus, que é Deus dispensando, visando sua expressão, edificando, que é a vida eterna. Então, há muitos ensinamentos aí, solto aí, e muita gente está sendo levado nessa enxurrada de ensinamentos bíblicos. Você tem que ter cuidado para você não se desviar do alvo. E essa foi a preocupação. Esses ensinamentos, esses muitos ensinamentos, foi a causa de toda a divisão que hoje há no corpo de Cristo. O que dividiu o corpo de Cristo não foi as práticas pagãs, não. O que dividiu o corpo de Cristo, o qual já está dividido, foi bons ensinamentos. Então aqui Paulo está mostrando para Tito que esse ensinamento deve ser mantido e focado, e jamais podemos nos desviar dele. Esse ensinamento nos diz respeito a Cristo como vida. Né? Segundo, esse ensinamento foca o reino
da glória, o reino que há de vir, o reino eterno de nosso Jesus Cristo. Tem um ensinamento que não foca Cristo como vida, como um espírito, sendo desfrutado, recebido, tocado. Como diz Paulo, né? Para mim, o Paulo focava isso, irmão. Ele falava assim, olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo vive em mim. Eu faço de tudo, eu considero tudo como perda para ganhar Cristo. Esse é o ensinamento correto e saudável, que foca a pessoa de Cristo como vida e como espírito. Se tem algum ensinamento que não foca essa questão de Cristo como vida, o espírito, que não é o ministério do espírito, o ministério do espírito foca Cristo, foca a igreja, foca o reino, foca o nosso crescimento de vida, foca a nossa transformação, foca o alvo do reino, a glória, de sermos introduzidos na expressão. Este é o ensinamento que nós temos que estar prestando atenção, seguindo, aplicando, porque ele é que vai dar-nos o suplemento e vai nos fortificar, vai nos fortalecer para nós termos a unidade da igreja forte, para nós termos uma família forte, para nós termos um viver social forte e para fortalecer o nosso testemunho diante da sociedade, do governo. O que nos fortalece é o suplemento abundante de Cristo como o Espírito e como a vida eterna, porque a vida eterna é Ele. Ele mesmo falou em João 14, 6, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E mais, o Espírito é a vida também. Romanos 8 fala isso, né? O Espírito da vida em Cristo Jesus. Também em João 5,20 fala que o Senhor é Deus bendito e que Ele é a vida eterna. A vida eterna é essa pessoa que nós podemos desfrutar, ganhar, tocar, e ela nos fortalece para nós vivermos os 4 tipos de unidade. Nós não podemos desfocar desse ensinamento. Amém? Então, aqui eu gostaria de mostrar ainda para os irmãos que nós temos essa vida. Paulo falou dela várias vezes nessa carta de Tito, Timóteo, 1º e 2º Timóteo, Tito. Ele falou muito sobre o ensinamento saudável que foca a vida eterna, que foca Cristo como vida, que foca o reino. Né? Ainda aqui, ó, vamos ler Tito 1. Tito 1, 2 e 3 fala assim: a esperança da vida eterna, versículo 3, em tempos devidos manifestou mediante a pregação que nos foi confiada. Essa vida já manifestou em nós, nós já a temos. E ainda o versículo 9 fala assim: pregando a palavra fiel, que é segundo a doutrina. A palavra fiel segundo a doutrina. Que doutrina é essa? É isso que eu estou falando, é esse ensinamento saudável que foca essas coisas que eu já falei. Diz aqui que eles têm que pregar, que esse grupo de irmãos, líderes e tal, eles têm que se apegar a essa palavra, que é a segunda doutrina, e ensinar, de modo que tenha poder. Essa palavra nos dá poder para você. Amém? Tanto para exortar pelo reto ensino, ele fala meu reto ensino, que reto ensino é esse? Como para convencer os que contradizem. Nós temos que estar constituído, ensopado, saturado com essa visão, com esse ensinamento, para poder ajudar os que contradizem. Há muito ensinamento entrando na igreja. E alguns já até se desviaram já, irmão. Por exemplo, quando nós falamos da unidade da igreja, a igreja é a igreja, as denominações são denominações. Não podemos confundir igreja com denominação. Tem irmãos que, por causa dessa pandemia, né, têm se sentido sozinhos, aí alguns estão correndo para esse sistema, estão indo para o sistema denominacional. O que é o sistema denominacional? É um testemunho de quê? É um testemunho de unidade? Vamos ser sinceros. Está de acordo com a palavra de Deus? Aí, por causa dessa experiência agora, nós temos que manter a unidade da igreja. Aí tem uma denominação mais próxima da sua casa, que já está partindo pão, que já está tendo culto, já está tendo isso, está tendo aquilo, está tendo aquilo outro. Aí você já quer ir para lá. Eu quero te perguntar para você, meu irmão, minha irmã, família, eu quero perguntar para você, será que esse é o que Deus realmente quer? Será que esses testemunhos aí é o genuíno testemunho? Será que esse ensinamento que promove as denominações como algo normal, bíblico, realmente é Deus mesmo, é bíblico mesmo? Nós podemos envolver com as denominações, nós podemos partir o pão lá. Será que o pão que eles estão
colocando ali, está testemunho de quê? Está dando testemunho da unidade do corpo de Cristo? Como que eu vou dar testemunho da unidade do corpo de Cristo, estando debaixo de uma coisa, de um ensinamento, de uma prática que está dividindo e que está expressando, que não está expressando o corpo de Cristo? Aí você corre para lá e vai estar ali naquela base, sobre a base divisiva. Deus estabeleceu a mesa dele, o pão dele, na base da unidade, não foi numa base divisiva, não. Partir o pão tem que ter visão da base, da igreja, do limite, saber o que é testemunho de unidade. A essência da reunião, do partir do pão, é a unidade. Então, irmãos, renove a sua visão, não se deixe levar por esses ensinamentos que diz que não tem problema nenhum, tudo é de Deus. Desde que esteja falando de Jesus, nós estamos dentro. É assim? Então, nós temos que aprender a permanecer aonde o Senhor nos colocou. Vamos permanecer. Não vamos deixar que esses ventos de doutrina, que está tendo muito vento, para falar nem vento não é mais, é tempestade. Nós estamos vivendo um temporal pesado de doutrinas, certo? Que não é um ensinamento saudável dos apóstolos. Nós estamos sendo levados pelas pregações. Às vezes pode ser que você esteja sendo levado pelas pregações bonitas, né? Com justiça bonito, mas que não foca a economia de Deus. Não é o falar profético. Falar profeta nos levando para dentro de Deus. Essas coisas podem dar a você conhecimento e talvez até uma alta ajuda na sua psique, mas não traz Deus para dentro de você. Não se iluda. As igrejas em Creta entrou em confusão porque tinha pessoas lá que estavam ensinando diferente da economia de Deus. Paulo ao Timóteo, por favor, em Éfeso, e esse grupo entrou. Nas igrejas em Creta também entrou muito ensinamento. Tinha gente lá. Aí por isso que ele está falando aqui, eu não vou ler mais um versículo aqui, ó. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Abre aí, ó. 1 Timóteo 4. Aqui, ó, versículo 1 e 2. Fala, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. A fé aqui é esse ensinamento saudável do qual eu estou falando. Muitos apostatarão da fé. De a fé. A Bíblia tem essa palavra, a fé, precedida pelo artigo a. A fé é todo o conteúdo, da economia de Deus, é o propósito, é o plano, é o foco de Deus. É nos levar à estatura do varão perfeito, à plenitude de Cristo, nos enchendo, nos saturando, nos libertando, trabalhando em nós. Então diz aqui que no último, que o Espírito afirmou através do apóstolo que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Os espíritos enganadores estão aí, usando a Bíblia, usando ensinamentos para desviar você da vida da igreja, para te tirar do foco. Por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Os ensinos de demônios não é só o paganismo, aquilo que está fora da Bíblia, não é só o ateísmo, não. Às vezes os demônios usam a própria Bíblia para enganar, para desvirtuar você, tirar você do alvo. E te julgar você numa divisão. Estou falando isso porque nós já temos irmãos no nosso meio, né? E irmãs, que já se desviaram, dando ouvido para esses espíritos aí, que ensinam tal a história, pá, e coisa que na história tal, lá não sei da onde, pá, e chega àquela conclusão, e esses ensinos de demônios, já chega pronto, já coloca até dúvida vamos dizer assim, até no nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos voltar ao Senhor. Ainda aqui, ó, quero só ler mais um versículo. 2 Timóteo 3, capítulo 3, e o versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, muito difíceis, porque vai ter muito ensinamento diferente da economia de Deus.
que não enfatiza a unidade do corpo, que não enfatiza o reino, que não enfatiza a vida eterna como conteúdo, como desfrute, como vida para nós. Está cheio desses ensinamentos aí. Ó Senhor Jesus, o Senhor tenha misericórdia. Versículo 10 também, muito bom. Tu, porém, aleluia, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Qual que é o ensino? Que ensino seria esse, irmãos e irmãs, igreja em Contagem? Qual seria este ensino a qual nós temos que seguir de perto? Tu, porém, tens seguido de perto a parte A do meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ó Senhor Jesus, vamos seguir de perto, irmãos, para não sermos desviados, para não sermos enganados, para não sermos dilubriados por esse vento terrível de doutrina. Inclusive o título dessa mensagem é o ensinamento saudável versus os ventos de doutrinas. Então vamos nos apegar a esse ensinamento, vamos agarrar esse ensinamento que nós temos ouvido, né, temos desfrutado e tem nos ajudado tanto, em nome de Jesus. Amém? Jesus é o Senhor e que Deus em Cristo te abençoe e que essas palavras tenham causado um efeito positivo na sua vida. Amém? Não é para causar polêmica, não é para mostrar que nós somos os melhores, né? Nós somos os melhores porque nós temos o melhor ensinamento. Não. Vamos nos cingir de humildade, né? E vamos então cuidar das pessoas, cuidar das famílias, cuidar da igreja, usando esse ensinamento saudável. Amém? Jesus é o Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe.